Imagina a seguinte cena. Você está sozinho, a luz do quarto já apagou, o vídeo começa. E eu te faço uma pergunta simples, mas perturbadora. E se, em algum lugar do mundo, 10 pessoas estivessem presas no tempo, não porque morreram, mas porque simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas rastros quebrados, teorias sombrias e perguntas que nunca encontram resposta? Você está no canal Mistério e Histórias Sombrias. Hoje eu vou te levar por 10 histórias, 10 nomes, 10 destinos interrompidos e um fio em comum: o mistério. Se acomode no sofá e vamos para o vídeo. Vamos começar com um homem que correu e nunca mais foi visto. Lars Mittank, um jovem alemão, 28 anos, férias na Bulgária em 2014. Tudo normal, praia, amigos, bares, até que, depois de uma briga, ele sofre uma lesão no ouvido e é orientado a não voar. Os amigos voltam para casa, Lars fica sozinho. E aí, algo muda. Ele liga para a mãe em pânico, dizendo que está sendo seguido, que querem matá-lo. Ninguém ao redor parece ver esse perigo, só ele. No dia do voo remarcado, Lars entra na enfermaria do aeroporto de Varna e, de repente, sem explicação, sai correndo. As câmeras de segurança registram tudo. Ele dispara pelo corredor, larga a mala, atravessa o saguão, salta uma cerca e desaparece em direção a um bosque. Nunca mais foi encontrado. O que aconteceu com Lars? As teorias se dividem. Um surto psicótico desencadeado pela lesão no ouvido, drogas desconhecidas, paranoia real baseada em alguma ameaça que ninguém levou a sério, ou algo muito mais sinistro envolvendo pessoas que ele dizia estar perseguindo-o. O que torna esse caso tão inquietante é que nós vemos os últimos segundos dele em vídeo, e ainda assim, é como se o chão abrisse sobre seus pés. Agora, saímos da Bulgária e entramos em um dos lugares mais vigiados do planeta, onde uma garota conseguiu desaparecer como se fosse um fantasma. Emanuela Orlandi, 15 anos, cidadã do Vaticano, filha de um funcionário da Santa Sé. Em 22 de junho de 1983, ela sai de casa para a aula de música em Roma e não volta. Em pouco tempo, o caso deixa de ser apenas o desaparecimento de uma adolescente e se transforma em um labirinto político, religioso e criminal. Ao longo das décadas, surgem telefonemas anônimos, pistas falsas, supostos recados de grupos terroristas. Uma das teorias dizia que Emanuela teria sido sequestrada para pressionar o Vaticano e o governo italiano a intercederem pela libertação do homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II. Outra linha liga o caso à máfia italiana, à famosa Banda da Ligliana, e a dívidas misteriosas envolvendo o Banco do Vaticano. Há ainda hipóteses de uma rede de abuso sexual dentro da igreja, encoberta para evitar escândalos. Mais recentemente, o caso foi reaberto tanto pela justiça italiana quanto pelo Vaticano, e novas alegações surgiram, inclusive a de que ela teria morrido após um procedimento clandestino, algo que a família considera profundamente ofensivo e falso. No meio disso tudo, uma frase atribuída ao Papa Francisco ecoa na mente do irmão de Emanuela: "Ela está no céu." Para alguns, uma expressão de consolo. Para outros, um indício de que alguém sabe mais do que diz. Do Vaticano, vamos para o mar aberto. Amy Lynn Bradley, 23 anos, em um cruzeiro no Caribe com a família, em março de 1998. Ela é vista pela última vez de madrugada, sentada na varanda da cabine. Quando a família acorda, poucos minutos depois, Amy sumiu. Nada de queda registrada, nada de barulho. Apenas ausência. A partir daí, o caso ganha contornos quase cinematográficos. Vários relatos ao longo dos anos afirmam ter visto Amy em terra firme, em Curaçao, em bares, em bordéis, pedindo ajuda, ou em fotos perturbadoras de uma mulher que se parece muito com ela. Surgem teorias de que ela teria sido abordada por alguém da tripulação, drogada e vendida para tráfico sexual internacional. Outros acreditam em acidente, em afogamento, em suicídio. Mas nada é confirmado. Nenhum corpo, nenhuma prova definitiva, nenhum encerramento. O oceano guarda segredos demais. Agora seguimos para um recanto remoto da Nova Guiné em 1961. Michael Rockefeller, herdeiro de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, está em uma expedição para coletar artefatos culturais na região de Asmat. O barco em que ele está vira no mar.
Ele passa a noite agarrado na embarcação com um companheiro até que decide nadar em direção à costa, buscando ajuda. Ele some para sempre. A versão oficial fala em afogamento, mas as histórias locais contam outra coisa. Alguns relatos sugerem que Michael pode ter chegado à terra firme e sido morto por membros de uma tribo, em um ato de vingança ritualizado associado a conflitos com colonizadores holandeses. Décadas depois, livros, investigações e testemunhos tentam reconstruir o que teria acontecido, inclusive a possibilidade de canibalismo. Nada disso, porém, foi provado de forma irrefutável. A dúvida permanece, pesada, ainda mais pela ironia. Um dos homens mais ricos do mundo pode ter tido um fim silencioso numa praia isolada, longe de qualquer privilégio. Do Pacífico, voltamos ao coração dos Estados Unidos, para um caso que ganhou um nome simples e gelado: as 3 de Springfield. Na manhã de 7 de junho de 1992, em Springfield, Missouri, 3 mulheres somem da mesma casa: Cheryl Levitt, sua filha, Suzanne Streeter, e a amiga Stacy McCall. Elas tinham acabado de se formar, passaram a noite circulando por festas e decidiram terminar a madrugada na casa de Cheryl. No dia seguinte, carros, bolsas, dinheiro, cigarro, tudo ficou. Elas, não. A cena parecia congelada no tempo, como se elas tivessem sido arrancadas da realidade em questão de minutos. As teorias vão desde um invasor que já os esperava na casa, até alguém conhecido que conseguiu entrar sem levantar suspeitas. Um nome aparece com frequência: o de um criminoso condenado por outros delitos que alguns acreditam estar ligado ao caso. Há ainda a hipótese de que os corpos estariam enterrados sobre uma construção erguida depois, como uma garagem ou estacionamento. Várias escavações foram feitas. Nenhuma resposta definitiva surgiu. É como se Springfield tivesse engolido essas 3 mulheres e nunca mais devolvesse nenhum vestígio. Agora, talvez o desaparecimento mais famoso do mundo moderno: Madeleine McCann. 3 de maio de 2007, Algarve, Portugal. Madeleine, então com 3 anos, desaparece do apartamento onde dormia com os irmãos enquanto os pais jantavam em um restaurante próximo, voltando periodicamente para checá-los. Em uma dessas checagens, a cama está vazia. O caso explode na mídia mundial. A primeira teoria investigada é a de um estranho que teria invadido o apartamento e sequestrado Madeleine. Talvez um pedófilo, talvez um ladrão que foi surpreendido. Ao longo dos anos, surgem relatos de um homem carregando uma criança de pijama, investigações sobre redes de exploração infantil, suspeitas sobre pedófilos que atuavam na região. Outra linha, altamente controversa e nunca provada, apontou para a possibilidade de envolvimento dos próprios pais, com hipóteses de sedação acidental, encobrimento e encenação de sequestro, especulações que renderam processos, retratações e discussões intensas. Nenhuma prova conclusiva foi apresentada para sustentar essa teoria, e as autoridades britânicas mantêm o foco em um ato criminal de um estranho. Em 2020, a polícia alemã aponta Christian Bruckner como principal suspeito, um homem já condenado por crimes sexuais e que esteve na região na época. Até hoje, porém, não houve condenação, ligada ao caso de Madeleine. O tempo passa, as teorias se multiplicam, mas a pergunta continua exatamente a mesma desde 2007. Para onde ela foi? Da praia portuguesa vamos a outra praia, décadas antes, do outro lado do mundo. 26 de janeiro de 1966, dia da Austrália. 3 irmãos, Jane, Anna e Grant Beaumont, saem sozinhos para pegar a praia, em Glenelag, perto de Adelaide. Isso não era tão estranho para a época. Eles já tinham feito esse trajeto antes, de ônibus. Mas desta vez, eles simplesmente não voltam. Testemunhas dizem ter visto as crianças brincando com um homem, alto, magro, bronzeado, de cabelos claros. Um estranho, mas que parecia estar à vontade com elas. A polícia segue pistas por décadas. Possíveis pedófilos, suspeitos que confessam e depois se contradizem, escavações em propriedades de homens ricos, teorias envolvendo um pedófilo serial já morto. Em 2025, uma nova busca num antigo terreno industrial reacende as esperanças, e mais uma vez, nada é encontrado.
O caso dos irmãos Beaumont é tão marcante que mudou o modo como a Austrália vê segurança infantil, e ainda assim, o homem da praia continua sem rosto e sem nome. De Adelaide, cruzamos o mundo até uma pequena cidade nas Ilhas Canárias. Jeremy Vargas, 7 anos. Em 10 de março de 2007, ele brinca em um terreno de terra próximo de casa, em Vecindário, Gran Canária. Em poucos minutos desaparece sem deixar rastros. Nenhuma câmera registra, nenhum grito é ouvido. Silêncio absoluto. Ao longo dos anos, a investigação se concentra em um homem conhecido como El Rubio, um ex-vizinho com histórico de crimes sexuais contra menores. Conversas dele na prisão, onde se referiria ao Menino Azul, uma referência à condição de saúde de Jeremy, que deixava sua pele levemente azulada por falta de oxigenação no sangue, reforçam a suspeita, mas a justiça arquiva o caso por falta de provas decisivas. A família insiste, consegue a reabertura da investigação, questiona laudos, pede novas perícias. O tempo passa, suspeitos envelhecem, testemunhas esquecem detalhes. E o lugar onde Jeremy passou a última tarde da vida conhecida continua ali como uma ferida aberta. Agora saímos das cidades e entramos na selva. Percy Fawcett, explorador britânico, se embrenha na Amazônia em 1925, obcecado com a ideia de uma cidade perdida que ele chamava de Z. Ele, o filho Jack e o amigo Rayleigh partem de Cuiabá rumo ao desconhecido. Depois de uma última carta otimista mandada à esposa, o silêncio. Nenhum deles volta. As expedições de resgate se sucedem e também enfrentam tragédias. Surgem teorias de todos os tipos. Que Percy foi morto por uma tribo indígena irritada com a presença de estrangeiros, que morreu de fome ou doença em algum ponto remoto, que foi assassinado por bandidos que roubaram seus pertences, ou ainda, que decidiu nunca voltar e fundou uma espécie de comunidade secreta no coração da floresta, vivendo como um líder místico. Relatos orais de povos indígenas falam de 3 homens brancos que passaram por uma aldeia e seguiram viagem, para nunca mais serem vistos. Ossos encontrados, anéis supostamente pertencentes a Fawcett, nada disso fecha o quebra-cabeça. A selva engoliu a trilha, e com ela, uma das maiores lendas de exploração da Amazônia. Por fim, chegamos a um nome menos conhecido, mas igualmente inquietante. Michael Madden. Michael Pierce Madden desaparece em 1986, aos 18 anos, na região montanhosa da Califórnia. Ele teria ido pescar em um lugar chamado Sandbar Flat, acompanhado de um homem mais velho, William Milligan, um paciente psiquiátrico que havia fugido de um hospital. Milligan volta sozinho. Michael, não. As histórias contadas por Milligan à polícia são confusas e contraditórias. Ele se torna o principal suspeito, mas nunca é condenado pelo desaparecimento. Parte das autoridades acredita que Michael pode ter sido vítima de um assassinato e teve o corpo ocultado nas montanhas. Outros sustentam a possibilidade remota, mas existente, de que ele tenha se perdido, morrido na mata e jamais tenha sido encontrado. Décadas depois, sem corpo, sem confissão, sem prova física, o caso permanece como um eco distante, alimentando suspeitas de que um serial killer poderia estar por trás de mais de um desaparecimento na região. 10 casos, 10 histórias marcadas por um mesmo vazio. O que aconteceu no minuto seguinte? O minuto em que Lars atravessa a porta da enfermaria e se lança em uma corrida desesperada. O minuto em que Emanuela deveria ter descido do ônibus, mas nunca chegou em casa. O minuto em que Amy se levanta, ou é levada, daquela varanda, com o mar inteiro como cúmplice. O minuto em que um Rockefeller decide nadar rumo a uma costa que talvez fosse a última coisa que ele veria. O minuto em que 3 mulheres de Springfield, exaustas após uma noite de celebração, cruzam a linha entre normalidade e abismo. O minuto em que uma criança chamada Madeleine é tirada da cama sem que ninguém perceba.
O minuto em que 3 irmãos australianos confiam em um estranho na praia. O minuto em que Jeremy larga um brinquedo no chão e some. O minuto em que Percy Fawcett entra em um pedaço de selva de onde ninguém mais volta. O minuto em que Michael Madden fica sozinho com alguém em quem confiava, ou precisava confiar. Em todos esses casos, as teorias tentam preencher o silêncio. Sequestro, tráfico, serial killers, acidentes, coberturas institucionais, rituais, vinganças, decisões desesperadas. Algumas hipóteses parecem plausíveis, outras beiram a conspiração, mas no fundo, todas têm algo em comum. São tentativas humanas de dar forma àquilo que nos apavora mais do que a morte: o desaparecimento total. A ausência de um corpo, de uma resposta, de um ponto final. E talvez seja exatamente isso que torne esses casos tão hipnóticos. A ideia de que pessoas comuns, turistas, crianças, exploradores, famílias inteiras podem simplesmente se dissolver na realidade, deixando para trás apenas rastros suficientes para provocar perguntas e nunca respostas. No fim, quando você terminar de assistir a esse vídeo e apagar a tela, esses nomes vão continuar por aí, ecoando em arquivos de polícia, em famílias que ainda esperam, em investigações reabertas, em fóruns, documentários, teorias. Porque até que se prove o contrário, Lars, Emanuela, Amy, Michael Rockefeller, as 3 de Springfield, Madeleine, os irmãos Beaumont, Jeremy, Percy Fawcett e Michael Madden não são apenas casos antigos. Eles são perguntas em aberto. E a pergunta que fica para você é: qual desses mistérios não vai mais sair da sua cabeça? Se você gostou desse vídeo e quer receber notificações de mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para a continuação do canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.